Fala pessoal, beleza? A nossa dica de hoje é sobre obrigação propter rem. Eu sou o professor Rosenval, professor de Direito Ambiental aqui do Estratégia, e hoje a gente vai tratar aqui de responsabilidade ambiental, mais especificamente da obrigação propter rem. Vejam aí na tela. Vamos direto ao assunto, galera, só para vocês terem uma ideia aqui do todo, é o seguinte: a responsabilidade ambiental, ela se dá em três esferas, né? Uma tríplice responsabilidade: na esfera administrativa, na esfera penal ou criminal e na esfera civil. Bom, aqui, pessoal, só para a gente aproveitar a dica, dizer para vocês que a responsabilidade civil, ela é objetiva, tá? Objetiva aqui no direito ambiental. Não precisa comprovar culpa, dispensa a comprovação de culpa, tá? Não há necessidade de comprovar culpa. E aqui no direito penal, sobre crimes ambientais, é importante enfatizar que tanto pessoa física quanto pessoa jurídica, né? Pessoa física e pessoa jurídica vão responder por crime ambiental. Isso aqui só para enfatizar, porque tem muita gente que erra isso em prova. Mas, lógico, essa responsabilidade ambiental é para as pessoas físicas e pessoas jurídicas. Perfeito? Tanto a administrativa, quanto a penal e a civil. Beleza, aí só para a gente ter uma ideia do todo, mas a dica é especificamente sobre a obrigação propter rem. Isso aqui já era um entendimento pacífico, tá? O STJ vinha falando isso aí há muito tempo, que a obrigação prevista no Código Florestal, era uma obrigação propter rem. Vinha batendo nessa tecla por muito tempo e acabou que essa obrigação propter rem agora está positivada na nossa lei 12.651 de 2012, que é o novo Código Florestal. Então, se vocês forem lá no artigo 2º, no parágrafo 2º, vocês vão ver que as obrigações previstas no Código Florestal, elas possuem natureza real. Natureza real, e são transmitidas ao sucessor de qualquer natureza, no caso de transferência de domínio ou posse do imóvel rural, beleza? Então lembrem, natureza real. Olha aqui para mim, pessoal. Aqui é o seguinte: o cara adquire uma propriedade, né, um imóvel rural, por exemplo, já degradado. A APP dele, a área de preservação permanente, está degradada, né? Só recapitulando o que é a APP, aquela área protegida ao longo dos cursos d'água. Imaginem uma mata ciliar, né? Aquela vegetação ao longo dos rios, né? Os cílios protegem os nossos olhos, as matas ciliares protegem os cursos d'água, os olhos d'água, né? As nascentes. Então, se for um topo de morro, uma encosta, é uma APP, uma área de preservação permanente. Imagine que essa área esteja desmatada, degradada. Imaginem também que a reserva legal, que é uma porcentagem do imóvel rural, também não esteja delimitada e a vegetação também desmatada. E o cara adquire essa propriedade, o cara comprou a propriedade, já comprou degradada. Quem degradou foi o antigo proprietário. Pessoal, neste caso, por ser uma obrigação propter rem, a obrigação acompanha o bem, acompanha a coisa. O cara, quando adquire a propriedade, ele adquire também o passivo ambiental, qualquer eventual passivo ambiental. Então, o atual proprietário adquire a obrigação de recuperar aquela área, essa é a obrigação propter rem, a obrigação que acompanha a coisa, acompanha o bem. O atual proprietário pode alegar o que ele quiser, ele pode dizer que não sabia, ele pode dizer que não foi ele que deu causa ao dano, que foi o antigo proprietário, pode falar o que quiser. Ele vai ter que recuperar aquele bem ambiental, perfeito? Volta aí para a tela. Bom, com isso, a gente já pode resolver aí a nossa questãozinha. Olha aí a questão da FGV. João, militante ambientalista, né, um ambientalista vacilão, porque ele vacilou aqui neste caso, adquire chácara em área rural já degradada, com o objetivo de cultivar alimentos orgânicos para consumo próprio. Alguns meses depois, ele é notificado pela autoridade ambiental local de que a área é de preservação permanente. Então, olha só, o dito cujo aqui, o João, né, o militante ambientalista vacilão, ele adquiriu a área rural já degradada, já estava degradada, não foi ele que deu causa. Alguns meses depois ele foi notificado de que a área era de preservação permanente, ou seja, era uma APP.
Então ele tinha que preservar essa área, obrigatoriamente. Sobre o caso, assinale a afirmativa correta. Vamos lá? Letra A. João é responsável pela regeneração da área, mesmo não tendo sido responsável por sua degradação, uma vez que se trata de obrigação propter rem, exatamente o gabarito, né, galera? Muito fácil aí, já na letra A, o aluno fica um pouco com medo de marcar, né, a primeira opção, mas é essa mesmo. Por quê? A obrigação prevista no código, a obrigação que está lá no artigo 2º, parágrafo 2º da Lei 12.651 de 2012, é uma obrigação de natureza real e ela é transmitida ao sucessor de qualquer natureza no caso de transferência de domínio ou posse do imóvel rural. João, portanto, ele adquire a obrigação de recuperar a área. Obrigação essa que nós chamamos de obrigação propter rem. A obrigação que acompanha o bem, a obrigação que acompanha a coisa, tá? Então ficou A de aprovado no exame. Vamos para B. João somente teria a obrigação de regenerar a área caso soubesse do dano ambiental cometido pelo antigo proprietário, em homenagem ao princípio da boa-fé. Não, ele é obrigado, sabendo ou não, do dano que havia naquela propriedade. O antigo proprietário tendo avisado ou não, o problema é do João. Depois, se ele quiser resolver com o antigo proprietário, aí é um problema dos dois, tá? Ele pode entrar com uma ação, ele pode tentar resolver isso com o antigo proprietário. Mas, a princípio, o João vai responder sim, porque ele é o atual dono, o atual proprietário do imóvel degradado. Então, aqui, nada com nada. C. O único responsável pelo dano é o antigo proprietário, causador do dano, uma vez que João não pode ser responsabilizado por ato ilícito que não cometeu, também está errado. E a D. Não há responsabilidade do antigo proprietário ou de João, mas da administração pública. Aí essa foi uma mais absurda, né? Tirou a responsabilidade dos caras e quis jogar no colo do poder público. Está errado também. Ficou aí letra A. Corta para mim. Pessoal, tema muito importante aqui no direito ambiental, essa questão de responsabilidade ambiental. A dica foi sobre a responsabilidade civil, falei para vocês de responsabilidade objetiva aqui no direito ambiental, obrigação propter rem, mas é importante também estudar a parte criminal e a parte administrativa. A FGV adora esse tópico dentro aqui do direito ambiental, beleza? Eu espero que vocês tenham compreendido bem esse assunto e até a nossa próxima dica. Até lá, tchau, tchau!